e 28. Eu vou receber agora aqui no estúdio, vou conversar com o Edmilson Ávila e também com o secretário de Fazenda do Estado, Gustavo Barbosa, para a gente conversar um pouco mais sobre essas medidas. Secretário, obrigado por ter vindo aqui ao RJ. Só para a gente começar, sobre essa cobrança de alíquotas extras, né, justamente da Previdência, em especial essas alíquotas de 30%, por exemplo. Há questionamento sobre o quanto ela pode ferir a Constituição, né, tirando dessas pessoas que, inclusive, são isentas, que não pagam essa alíquota até o momento. O senhor teme que, por causa disso e de outros motivos, essa ação, por exemplo, essa medida não seja aprovada? Bom, boa tarde a todos. Enfim, quando o governo do Estado entendeu, fez as suas avaliações, a avaliação também quanto à consistência jurídica foi feita. Então, a Procuradoria-Geral do Estado, a Casa Civil, a sua assessoria jurídica na Casa Civil, entendeu que ali tinha uma consistência para ser enviado o projeto de lei. Obviamente, essa situação é uma inovação, né, devido à situação de extrema dificuldade financeira, é uma inovação, é uma tese nova, enfim. Agora, tem o trâmite, o rito democrático, que vai à LERJ, é avaliado lá, enfim. Agora o próximo passo é isso. Mas a gente entende que tem consistência. Foi avaliado esse peso, né, na conta dos nativos já, né? Secretário, nós recebemos aqui perguntas pelo hashtag Edmilson Responde. Vamos à primeira aqui, olha, a pergunta, gente, é do Marcos Fênix. Ele pergunta pra gente aqui, olha, aumentar imposto diminui consumo, causa desemprego. Essa medida já não mostrou aí o suficiente que não aumenta a arrecadação? Essa é a pergunta do Marcos Fênix. Porque é uma balança, né, secretário? Ou seja, aumentar o imposto diminui o consumo. A arrecadação também não cai, quer dizer, não é contraditório. Aumenta o imposto, freia o consumo, não tem essa... Não, nós tivemos medidas para aumentar aí a arrecadação também. Não, essas medidas elas envolvem sim aumento de alíquota de ICMS de determinados produtos, de energia também há aumento. A nossa avaliação é que não haverá, na margem que foi colocada, não haverá uma redução de consumo. Com relação a outra pergunta do Edmilson, com relação à melhora dos processos da Receita. Isso a gente está buscando e já tem uma das ações que estão colocadas, é o que a gente chama de domicílio eletrônico fiscal. Isso vai trazer uma agilidade maior no processo, uma possibilidade de intimação contra os autos que estão sendo lavados. Ele vai ter uma tramitação mais rápida, isso acelera um processo que é mais demorado hoje, ele é no papel, então terão outras medidas, não só essa, outras medidas de otimização de receita, no sentido de melhorias de processo. A gente não tem muito corte, enfim, e menos aí estímulo ao consumo para melhorar a arrecadação? É importante a gente identificar que hoje a gente tem uma gravidade extrema, né? Essa medida que você está colocando tem seu sentido econômico, sim, você atrair investimentos, só que ela tem uma maturação mais longa. Hoje a gente precisa de ações que impactam financeiramente de forma imediata. Mas está se pensando a longo prazo mesmo assim, né, Sem secretário? dúvida nenhuma. Né, a gente pode ter um freio no consumo, pode ter uma diminuição na arrecadação, isso vai ter um impacto negativo. Né? Não, pois mas como eu falei, a gente hoje tem uma crise financeira bastante grave, muito grave. Você tem que ter ações de impacto imediato. Sim. Quando eu falo imediato, gerar receita nesse momento. Gerar receita neste momento e reduzir despesas também. Gerar receita que envolvem, se aprovado na LERJ, as contribuições previdenciárias, que tem um volume de recursos bastante relevante, em aprovadas tem uma noventena, quer dizer, sendo aprovadas até o mês de dezembro, elas deverão ter um impacto a partir de abril, né? Então, isso a gente tem que ter ações de imediato, não adianta, a gente tem hoje um déficit estimado em 2016, 17 bilhões e meio, ele precisa ser atacado. Secretário, vamos a outra pergunta agora? Chegou para a gente aqui, é da Natália Virgínia. Se o problema é receita, porque o governo não retira as isenções? Vamos lá, essa pergunta é importante. Foi bastante debatida essa questão das isenções fiscais. Isso, essa situação é bastante importante ser discutida. Com relação às isenções fiscais, a gente tem que esclarecer algumas situações. Hoje há uma guerra fiscal em todos os estados. Isso é importante colocar. O estado do Rio de Janeiro, ele busca atrair investimentos, né, como todos os estados. Se ele não pratica as isenções fiscais, vamos lembrar que das isenções fiscais, mais de 50% tem como origem determinações unânimes no Conselho de Fazendários que existe, CONFAS, que é determinado, ou seja, o Estado pratica e outros estados praticam. Mas não tem que dar resultado, tem que ser um incentivo para ter o resultado? Mas esse resultado aconteceu. Nós tivemos a atração de uma indústria automobilística que não tinha aqui no estado antes. Hoje o estado do Rio é o segundo polo automobilístico. Ela tem sentido econômico, ela não é
simplesmente. É importante colocar que a isenção, o incentivo fiscal, ele não acontece se a empresa não vem. Pois é, tem a contrapartida. Né? Isso tem que sem ser, dúvida isso nenhuma, tem que ser avaliado. sem dúvida nenhuma. Eu acho que sim, precisamos mostrar à sociedade, estamos sendo cobrados, eu acho que é necessário o governo do Estado apresentar à sociedade o resultado dos incentivos, isso é importante. Agora, a política de incentivo, ela é relevante para o Estado. Tanto é que os outros estados praticam. Mais uma pergunta de Edmilson Ávila. Vamos lá, mais uma pergunta, olha, é do Matheus Moraes, por que não cortam privilégios como frota de carros e helicópteros, por exemplo? Bom, vamos lá, frota de carros. Ontem a gente apresentou as medidas que já foram realizadas desde 2015, frota de carro. Eu, por exemplo, não tenho carro. Todos os secretários, cortou de todos? Eu não vou às secretarias, mas a determinação, o decreto, sim, é para fazer. Os contratos de carros foram todos revisados. Né? Além disso, houve redução de cargos em comissão. A revisão de contratos gerou mais de 500 milhões de resultado de redução de despesa desde 2015. Mais os aumentos de alíquotas também que foram de outros produtos também foram praticados, junto com os aportes que a gente conseguiu, que a gente buscou, depósito judicial, aporte da União, enfim. São ações que têm sido desenvolvidas com o objetivo de equacionar o déficit do Estado, que geraram desde 2015 mais de 15 bilhões de reais de receita. Agora, o que aconteceu em 2016 foi um agravamento maior ainda da crise. Né? O senhor está falando disso, essas medidas chegaram tarde demais, secretário? Não, como eu falei, a gente desde 2015 vem trabalhando essa questão de redução de despesa. E só em contratos foram mais de 500 milhões de reais de redução. Importante colocar... Bem no fundo do poço, né? Para emendar a pergunta do Edmilson, 2017 será um ano quanto melhor, secretário? Ele será um ano mais difícil do que 2016. Isso eu queria deixar muito claro. Acho que a gente quis ontem dar todo o sentido de transparência da real situação do Estado. Tá? Pior na saúde, pior na segurança? Não, eu não posso afirmar que será pior na saúde e na segurança, mas estou falando que teremos dificuldades financeiras, sim, mais duras do que 2016. Teremos, sim. Até o momento, apesar de toda a situação, o Estado tem mantido o esforço de manter pagando o servidor até o 10º dia útil, e o que tem sido... o que tem sobrado de recursos tem sido direcionado à segurança e à saúde, tem sido as prioridades que o Estado tem dado. Secretário, Gustavo Barbosa, obrigado pela gentileza de ter vindo aqui ao RJ. Obrigado a vocês pela oportunidade de esclarecer. Continuar acompanhando. Obrigado, Edmilson. Até já. Meio-dia e